Boa noite. No mês de novembro, que é o mês que comemoramos o nosso aniversário como igreja, nós sempre trabalhamos, todos os anos, a série Identidade. Então, nós estamos na série Identidade 2020. Durante este mês, nós decidimos trabalhar e falar sobre os 5 solas. Se você ainda não tem um conhecimento a respeito do que se refere os 5 solas, né, eu peço a você a gentileza de visitar o nosso canal lá, PIB, Itapevi, no YouTube, e você assista a primeira mensagem dessa série, onde nós estamos explanando o que é os 5 solas. E hoje nós vamos falar sobre sola fide, somente a fé. Sola fide significa que a justificação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. O homem não regenerado, ele é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, se ele não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. É somente através dessa obra sobrenatural do Espírito Santo, revelando então o mistério da cruz, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. E este foi o ponto essencial da reforma protestante do século XVI. Lutero, durante um longo tempo de sua vida, ele buscou a salvação, o conforto para a sua alma, através das obras, conforme era ensinado pela igreja em seus dias. Contudo, ele não conseguia sentir paz em seu coração. E cada vez mais, ele se sentia devedor a Deus. Ele era tomado por um sentimento de culpa, consumido por este sentimento. A realização das boas obras, elas não conseguia gerar no coração de Lutero a paz que ele buscava. Por mais que ele fizesse boas obras, por mais que ele se dedicasse a Deus, ele não conseguia sentir-se seguro na sua relação com Deus. E é muito interessante, se você quiser ver um pouco disso, você assistir o filme Martinho Lutero. Um bom filme para você poder assistir na sua casa, com a sua família. Lutero, ele teve a sua vida, então, transformada quando o Espírito Santo de Deus iluminou o seu entendimento e ele conseguiu, então, compreender toda a verdade contida na palavra de Deus, na declaração das Escrituras e, mais especificamente, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, quando ele leu as palavras: o justo viverá pela fé. Foi então que Lutero conseguiu encontrar paz, ao compreender que a sua justificação já havia sido realizada por Jesus Cristo. Então, cabia a ele recebê-la pela fé, sem qualquer interferência humana, ou qualquer necessidade de boas obras. A justiça de Deus manifestada na cruz, em Jesus Cristo, foi então imputada a nós homens, pecadores e injustos. E é por isso que está escrito em João, capítulo 12, no verso 32, as seguintes palavras: mas eu, é Jesus dizendo, mas eu
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado, isto é, ele já estava se referindo à sua morte, ele iria atrair todas as pessoas, todos os homens nele. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, nós estávamos sendo pregados com ele. Jesus estava morrendo a minha morte, a sua morte naquela cruz. Portanto, nós somos salvos quando nos apropriamos pela fé dessa obra de justificação realizada na cruz por Deus no seu Filho Jesus Cristo. Crer em Jesus é crer que Ele é o Cristo. Nós costumamos sempre orar e chamar Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Mas a palavra Cristo, ela significa ungido. Porque, na verdade, Jesus é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é o enviado de Deus. E nós precisamos crer nesta verdade, porque Ele é aquele que veio e tirou o pecado do mundo, conforme havia sido anunciado em Mateus, através do anjo a Maria. Hoje, eu não quero me deter no discurso teológico da fé, nos diferentes tipos de fé alistados pelos teólogos. Fé natural, fé sobrenatural, eu não quero entrar nisso. Eu quero me deter nas implicações práticas de se ter fé na obra redentora de Jesus. Então nós iremos começar mostrando que a fé sem obras é morta. E aí eu quero convidar você a ler comigo Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, está na tela, se você quiser ler no teu aplicativo, na sua Bíblia, mas está aí na tela. Tiago, em sua epístola, ele faz esta afirmação a respeito da fé. Diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Muitos cristãos vivem confusos sobre essa questão da fé e da salvação. Pois a Bíblia diz assim, que a fé, como nós lemos, sem obras é morta. Mas ela diz também, ao mesmo tempo, que a salvação é exclusivamente pela fé, sem participação de qualquer obra por parte do homem. Essas duas verdades, elas são inegáveis e elas são inegociáveis também. O que Tiago está dizendo nestes versos, quando nós vemos todo o contexto, é uma afirmação dessas duas verdades. Ele não está contradizendo nenhuma das duas. Não existe fé na obra redentora de Jesus Cristo, onde não existem obras como resultado dessa fé. Uma fé genuína, verdadeira, produzida por Deus, pelo Espírito Santo em nós, homens. Nessa obra redentora de Jesus Cristo, ela produz uma transformação no indivíduo, possuidor então agora dessa fé, que resulta consequentemente em novas ações, novas atitudes, novas posturas diante da vida. Essas novas ações, novas atitudes, posturas diante da vida, é que Tiago chama de obras.
alguém que tem um encontro com o Cristo ressurreto, alguém que diz que Jesus é Senhor da sua vida, que se coloca como discípulo de Jesus, ele tem a sua vida transformada, ele recebe uma nova cosmovisão, uma compreensão nova do mundo, da vida, e diante as respostas que a vida exige dele, posturas, atitudes, ele agora responde a partir dos valores e princípios de Deus e não mais aquilo que era seu próprio conhecimento, discernimento da vida, mas agora ele faz uma leitura de todas as coisas a partir de Deus e responde a partir dos valores e princípios de Deus. Essas respostas que ele dá agora são obras. É disso que Tiago está dizendo. Então, segundo Tiago, uma fé que resulta apenas no reconhecimento da existência de Deus, isto é, alguém que diz ter fé em Jesus, mas apenas reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é disso que ele está falando, mas não se submete aos valores e princípios do reino de Deus, não se submete a Jesus como Senhor, embora ele até possa dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu na cruz por ele, mas não tem uma vida submissa a este que ele diz Senhor. Tiago está dizendo que essa pessoa tem uma fé semelhante a que tem os demônios. Os demônios creem, ele diz isso, na realidade existencial de Deus. Se você é um desses que gosta de bater papo com o demônio, né, encontra uma pessoa demoniada e fica lá querendo bater papo, pergunta para ele se ele não crê em Deus, ele vai falar, eu creio. Se você ler o texto dos bíblicos, você vai ver que as pessoas, quando estavam possessas, os demônios afirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios creem, eles reconhecem a realidade da existência de Deus, reconhecem a realidade da existência de Jesus, o seu Filho, como Senhor, mas eles não o adoram. E nem reconhecem sua soberania, porque eles decidiram adorar e servir ao diabo, a Lúcifer. Aqueles que creem, o que Tiago está falando é muito forte, aqueles que creem, que dizem crer em Deus, crer em Jesus, mas não se submetem a Jesus, eles têm uma fé semelhante à dos demônios. Por quê? Porque eu falar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, mas eu continuo vivendo, sendo o meu próprio Deus, tomando minhas decisões baseadas em mim mesmo, em minhas vontades, em meus desejos, é ignorar de fato que Jesus é Deus e Senhor. O que Tiago está querendo nos ensinar é que, embora sejamos salvos somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras, para que nenhum homem se glorie, as boas obras ainda assim são necessárias em nossas vidas, pois são elas que provam a fé que temos, são elas que validam a fé que nós declaramos, são as obras que tornam o nosso amor e devoção a Deus uma prova real da nossa fé. Porque dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, Jesus, eu te quero mais, só que aí eu saio da presença dele e continuo vivendo como eu quero, do jeito que eu quero, baseado nos meus desejos pessoais, nas minhas escolhas pessoais, é ignorar o que você está falando. Então as suas palavras são vazias diante de Deus.
são as obras que comprovam a minha fé. Aí se eu digo, tu és o Senhor, eu te amo, eu te quero na minha vida, eu vou viver para ti. E aí eu chego no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, na minha relação com a família, na minha relação com os meus vizinhos, com os amigos, e eu olho sempre para Cristo e tomo as decisões baseadas na vontade dEle. Aí a minha fé se torna válida. Porque então a minha declaração é verdadeira, ela tem realmente base concreta. Aí eu posso chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu te amo, tu és o Senhor da minha vida, e Ele vai ouvir e vai se alegrar, porque Ele sabe que são palavras verdadeiras. Eu vivo em submissão a Ele, se eu vivo num compromisso com Ele. Então, é as obras, é as minhas atitudes, é as escolhas que eu faço que autentica aquilo que eu declaro como fé. Bom, no verso seguinte, deste capítulo, Tiago vai mostrar a nós a importância das boas obras como um meio, então, de confirmação de nossa fé. Porque se não houverem estas obras, a nossa fé é morta, como ele diz, sem vida, sem valor algum, inútil, palavras vazias. Então veja só o que ele diz a partir do verso 20. E olha como é que ele começa esse verso 20, né? Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele está levantando a hipótese, né, de que o seu leitor, aquele que está do outro lado, ainda está questionando isso, e aí ele faz a pergunta, ele lança a pergunta, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então ele vai mostrar isso. Jesus Cristo. Então a conclusão que Tiago chega é que essas pessoas estavam iludidas com o que pensavam possuir, uma fé. Tiago estava combatendo um pensamento que já estava sendo propagado naqueles dias e que ainda hoje, eu diria, é muito forte entre nós cristãos. O pensamento que muitos possuem. Uma vez crentes, né, em Jesus Cristo, estamos salvos. Salvos para sempre. Que a teologia chama de perseverança dos santos. E não precisamos então fazer mais nada. É assim que muitos pensam e se colocam, né? Contudo, essa afirmação, ela possui meia verdade. De fato, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, uma vez que você realmente experimenta essa conversão, essa fé genuína que nós estamos falando, na obra redentora de Jesus Cristo, você está salvo. E Jesus garante sua salvação. E é por isso que ele vem e coloca em nós o selo que é o Espírito Santo. E nós somos selados com o Espírito Santo. Está selado. Você é salvo. Ora, isso é verdade. Entretanto, é preciso considerar que a fé em Jesus Cristo, conforme eu já falei, transforma a nossa cosmovisão do mundo, da vida. E essa fé em Jesus Cristo nos transporta para a realidade que fomos criados por Deus, por Ele, para Ele. E diante desta realidade, aquele que crê, passa então a viver dentro do propósito estabelecido pelo Criador, não mais se rebelando a Ele, mas se submetendo inteiramente à sua vontade. Portanto, o crente descobre que, ao se reencontrar com o Criador, por meio da conversão, a sua fé só tem significado se for para glorificar o seu Criador. E a partir deste momento, em uma atitude de fé,
esse cristão, esse crente, assume então agora a direção de sua vida e a responsabilidade agora de suas escolhas, capacitado pelo poder do Espírito Santo, e a submete livremente à vontade de Deus. Aquele que se converte, então ele entende a vida, e agora ele assume a responsabilidade da sua vida, e ele vem e se entrega, se submete no altar, submete a Jesus Cristo, e reconhece que a sua vida pertence inteiramente a Ele. Sendo mais simples, quando o indivíduo se converte a Jesus Cristo, ele descobre que a sua missão existencial apenas começou. Assim como Abraão e Raabe, durante sua vida, ele deverá fazer escolhas, tomar atitudes e ter posturas que autentiquem, que confirmem sua fé. Essas escolhas, atitudes, posturas diante os desafios da vida, das provas que são apresentadas por Deus, dos infortúnios não previstos, irão dizer que este indivíduo tem fé realmente em Jesus Cristo, ou não passa de um falastrão. Certa vez, uma pessoa me procurou, já há alguns anos, e ela disse: pastor, eu sou uma mulher de fé. E ela mesmo começou a dizer, né, e afirmando: eu sempre servi assim, eu sempre fiz isso, e foi falando de coisas que fazia para Deus. E eu tenho fé, e ela falava firmemente isso. E eu quieto, ouvindo. E aí ela chegou o momento que ela disse: mas eu estou agora desesperada, eu estou já 5 meses desempregada, eu não sei o que fazer. Continua crendo. Você disse até aqui que você tem fé. Você disse até aqui que você fez tanto por Deus. Agora confia realmente em Deus. Muitas vezes a gente acha que tem fé. Mas a gente tem fé porque a gente sabe que todo mês vai cair. O salário está certinho, eu estou trabalhando, o salário vai cair certinho. A gente tem fé porque a gente está apoiado em coisas que nós nos sentimos seguros. Mas será que na hora que Deus permitir que teu emprego seja tirado, será que na hora que Deus permitir que alguma coisa te toque, você continua realmente tendo fé? É nessas horas que a nossa fé é provada, e é por isso que eu digo, e é nessas horas que você vai ver se realmente tem fé, como foi Abraão. Entrega teu filho, Abraão. Aí era a hora dele provar, e a obra dele de levantar o cutelo provou a fé dele. Eu creio em Deus, eu tenho fé que Ele é o meu bom pastor, que nada me deixará faltar, que nos momentos difíceis da vida Ele vai me levar em pastos verdejantes, que quando a minha alma entrar em conflito, Ele vai me levar num lugar onde eu terei água que vai trazer refrigério e paz. Se eu creio nisso, se eu declaro isso, eu preciso descansar neste Deus, e entender que Ele há de suprir, de socorrer no momento da angústia, no seu tempo. Eu tenho que confiar inteiramente em Deus, ainda que para mim o tempo possa parecer atrasado, mas Deus não se atrasa. Amém? Eu quero, diante disto, apresentar algumas boas obras que se espera de todo cristão. São obras que, como eu disse, autenticam, confirmam, validam realmente aquilo que nós declaramos, a nossa fé em Deus. Então eu vou apresentar essas obras, e se você
crê na obra redentora do Filho de Deus, eu espero que você preste atenção nisto, nestas obras, porque elas devem ser encontradas em tua vida, como devem ser encontradas na minha vida. Então eu falo primeiro a mim, mas eu quero que você também pense a respeito de si mesmo. Nós vivemos para glorificar nosso Deus. Nós somos criados por Ele e para Ele. Então eu acredito assim que a primeira obra que nós devemos ter, uma vez que declaramos fé na obra redentora de Jesus Cristo, compromisso com a igreja de Jesus. Muitos crentes dizem que amam a Jesus, têm um amor enorme por Jesus, mas não têm compromisso nenhum com a sua igreja. Muitos sequer, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando de maneira geral, coisas dos nossos dias, né? Muitos sequer frequentam uma igreja regularmente. São crentes virtuais. Assiste tudo que é pregação por aí. E ainda manda para os outros. Hoje eu ouvi o pastor Jefferson lá. Hoje eu ouvi o pastor Romano. E fica mandando as pregações. Mas não se comprometem com a igreja em um lugar. Gostam de Jesus, mas gostam de Jesus à distância, né? Eu gosto dele, mas assim, gosto de ouvir o que ele diz, mas eu não quero me envolver com as coisas dele. Não gosto de estar na igreja de Jesus. Eu quero dizer para você que se você ama de verdade Jesus, você também amará a sua igreja, porque Jesus morreu na cruz pela sua igreja. E você deveria amar a igreja de tal forma que você deveria abrir mão de muitas coisas para estar na igreja de Jesus. Porque você ama Jesus. E ouvir da palavra de Jesus, estar com o irmão, com a irmã, deveria ser para você prazeroso. Porque o irmão e a irmã, neles habitam o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E se eu amo Cristo, eu quero estar com meu irmão, porque nele está o Espírito de Deus. Ele é a imagem e semelhança do Criador. Amar a Jesus e não amar a igreja é incompatível. Quem ama Jesus e olha para a igreja de Jesus, chora, até mesmo pela igreja, pelo estado em que se encontra a sua igreja hoje. Como eu disse, eu estou falando de igreja além das nossas fronteiras. Outro dia eu conversava com alguém, não me lembro com quem, e eu cheguei a dizer que não demora muito, nós vamos começar a contar nos dedos quais são as igrejas que realmente pregam a palavra de Deus com pureza e verdade. Poucas igrejas hoje pregam a palavra de Deus com pureza e verdade. Mas as pessoas, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Nos últimos dias, elas querem ouvir coisas que agradem o ouvido, não a verdade da palavra de Deus. Outras pessoas assumem, muitas vezes nas igrejas onde estão, até mesmo a liderança de ministérios, mas não se dedicam de todo o coração, com toda a sua força, aquilo que Deus confiou a ela. E por trás de um ministério estão vidas. E essas pessoas se colocam numa posição de liderança, aceitam esta posição, mas não dão
o valor e o exemplo que deveria dar. Como alguém pode dizer que ama Jesus e não ama estar na sua igreja? Não ama estar com o seu povo? Como alguém pode dizer que ama Jesus e não se submete à autoridade de Cristo, de sua igreja? Jesus, volta a dizer, morreu na cruz para que o projeto sonhado pelo Pai de reunir um povo para si e torná-los um fosse realizado. Quando você lê João 17, por diversas vezes Jesus diz isso. Essa é a oração. Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. E ele repete diversas vezes isso. E é por isso que nós, a igreja aqui, a PIB de Itapevi, que estamos fazendo 64 anos de aniversário, nós temos como nossa visão ser uma comunidade, transformarmos de tal forma que a gente comece a ser um só pensar, um só coração, um só andar, um só falar, um só agir, que nós possamos olhar um para os outros, nos ver no outro, continuidade um do outro, virarmos verdadeiramente uma comunidade, e uma comunidade que expresse o amor de Deus em todos os lugares, aonde estivermos, aonde nós pudermos ir. A igreja tem problema? Tem, vou negar. A igreja que nós vivemos aqui ainda, né? Ela é uma igreja que tem doentes, a começar por mim. É esse que vos fala. Eu também sou uma pessoa que tem doenças, né, na minha alma, e que Jesus vai dia a dia tratando e lidando. Tem porque eu estou aqui. Você me desculpa, tem porque você está aqui também. E todos nós estamos aqui juntos para aprendermos com Cristo, unidos, nos ajudarmos a crescer espiritualmente, a caminharmos e nos tornarmos a igreja e o sonho de Cristo. E o Espírito de Deus vai usando cada um de nós para essa construção. Jesus quer que juntos sejamos melhores. Por isso diz Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Esta palavra foi feita para esses dias. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu sei que a pandemia, ela impulsionou ainda mais a igreja para se tornar uma igreja virtual, né? Nós vivemos esses dias onde não podemos nos aglomerar. Mas eu quero que você entenda, e você que está aqui, até você que está online, que está assistindo, né, pela live, nós não podemos ter igreja online. Nós não queremos dizer que não vamos ter, né, live. Nós precisamos, para alcançar o maior número possível, e precisamos cada vez mais entrar nesse mundo digital. Mas nós somos igrejas de verdade quando nós estamos aqui juntos. Onde 2 ou 3 se reunir, Jesus está presente. É quando nós nos encontramos, é quando nós olhamos no olho do outro, é quando eu percebo a dor do outro e estou disposto a ajudar e abraçar. É aqui que nós somos igreja. É a igreja de Cristo. E o que você vai responder para Deus diante desta palavra, quando Ele te perguntar na glória, quando você chegar lá e Deus olhar para você e dizer assim: por que você não ia até o templo para me adorar com seus irmãos? O que você vai dizer para Deus? Ah, eu não gostava do teu povo. Ué, mas você vai viver coisa aqui no céu agora. Ah, mas o senhor tinha uns filhos ruins lá. Não, o senhor tinha que assistir o Fantástico. Ou ver o resto do Brasileirão. Pensa bem. Pensa bem. A segunda obra, compromisso com o nosso próximo.
Jesus nos ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E acredito que a maior prova de amor que podemos dar ao nosso próximo é apresentar a ele o Evangelho de Cristo. Eu acredito que essa é a maior prova que nós podemos dar, porque você se preocupar com a vida eterna do teu próximo é prova de amor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele diz assim que se sentia devedor do Evangelho de Cristo, tanto a gregos como a bárbaros, diz ele, nem tanto a sábios como a ignorantes, ele falou. Em outras palavras, tanto a judeus como gentios. E o próprio Senhor Jesus nos ordenou a pregarmos o Evangelho. Em Marcos, capítulo 16, 15, nós encontramos estas palavras de Jesus. Diz lá, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Uma pessoa sem Jesus está condenada à segunda morte, segundo a Bíblia. Isto é, está condenada ao sofrimento eterno que foi preparado para o diabo, não para nós homens, para o diabo. Mas aqueles que não se converterem, aqueles que não reconhecerem Cristo, que não aceitarem o Evangelho de Cristo, diz a palavra, que serão então juntos com o diabo, jogados neste grande lago, diz o texto bíblico, que é chamado segunda morte, um lugar de sofrimento eterno. Quantas pessoas que você conhece e que você ainda não teve uma oportunidade, ou não teve coragem, não sei, de falar do Evangelho para ela. Esta pessoa, ela pode estar indo, porque eu não sei quantos dias ela tem de vida, nem você. E ela pode estar indo para um sofrimento eterno, por causa do seu silêncio. Você precisa falar do Evangelho para ela. Precisa falar do amor de Cristo. Se ela não te ouvir, é problema dela. A Bíblia não diz que você tem que converter ela. Não, não é isso. Você precisa anunciar a mensagem. Quem faz a obra ali é Deus, é o Espírito Santo. Mas você precisa anunciar. É para isso que estamos aqui. Mas se você não disser nada a esta pessoa que está ao seu alcance, e o que você vai dizer para Deus? Quando você estiver lá, Ele olhar nos teus olhos e perguntar para você, filho, filha, por que você não falou do meu amor para essa pessoa? Seja ela um membro da sua família, seja ela seu amigo, seu vizinho, seja um colega do trabalho. Então, seja intencional no seu viver para Deus. Seja intencional. Põe na sua agenda o dia, ora a Deus, fala, Senhor, sabe aquela pessoa que eu ainda não tive a oportunidade de falar do teu amor? Que anda comigo no meu trabalho, ou que faz parte da minha família. Sabe, Senhor, eu vou orar por ela até o dia tal, e eu vou convidar ela para vir em casa, ou vou sair com ela para um café, e nesse café eu vou falar do teu amor, eu vou falar o que o Senhor fez na minha vida para essa pessoa. Eu vou deixar para ela o testemunho do Senhor na minha vida. Eu vou chamar ela para comer uma pizza em casa, e eu vou, mas esse vai ser meu propósito. Eu vou falar. O agir e o que vai acontecer pertence ao Senhor. Mas o Senhor diz que eu devo ir, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, aqueles que o Senhor colocar ao meu alcance, eu quero deixar o testemunho. Nós estamos aqui 64 anos porque alguém lá atrás estava pregando o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui, frutos dessas pessoas que um dia estavam aqui e que construíram tudo isso e nós estamos desfrutando. Mas nós devemos dar continuidade a isso. Compromisso
com o nosso próximo também implica em estender a mão e socorrer ao necessitado, começando por aqui, aqueles que estão aqui dentro. Nós não podemos ignorar as necessidades de nossos irmãos e nem mesmo a necessidade daqueles que estão lá fora, que estão na miséria, na pobreza. João Batista, quando indagado, né, pelo povo, pela multidão a respeito do que fazer, uma vez que eles estavam arrependidos, ele disse as seguintes palavras, lá em Lucas capítulo 3, no versículo 11, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Não preciso dizer nada, né? Está aí a orientação, né? Cuidarmos uns dos outros. E a terceira obra, para nós fecharmos, é um compromisso com o mundo criado. Essa é a terceira obra que nós temos que exercer. Nós, cristãos, não estamos alheios à realidade que nos cerca. Como cristão, nós temos um compromisso maior, eu diria, até do que as demais pessoas deste mundo, pela preservação da criação. Toda a criação de Deus, incluindo o próprio homem. Nosso compromisso ele não é ideológico, não, nem filosófico, nem social. Ele procede de um compromisso que nos foi dado pelo próprio Deus Criador. Ao terminar sua criação, Deus nos colocou como mordomos da criação, cabendo a nós a tarefa de cuidar e desfrutar com responsabilidade de sua criação. Conforme você pode ler depois, eu não vou ler este texto hoje, Gênesis capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, mas você pode anotar, ler na sua casa. Na natureza, neste ecossistema criado, né, por Deus, nós encontramos alimento para as nossas vidas, nós encontramos descanso, nós encontramos oxigênio, né, para a manutenção de nossas vidas. No cuidado e no desfrutar responsável para com a criação, nós também prestamos nosso serviço a Deus. E por meio deste serviço nós o glorificamos. Eu quero então concluir dizendo agora a vocês que o lema, somente a fé, então é uma declaração clara de que nossa salvação é produto exclusivo da obra de justificação realizada por Deus em Cristo Jesus na cruz. Não é fruto de nenhuma obra nossa, mas só é aplicada àqueles que creem. Por isso é somente pela fé. Contudo, queridos, essa declaração não anula a realidade de que aqueles que creem em Jesus Cristo e em sua mediação são transformados pelo poder do Espírito Santo e, consequentemente, produzem boas obras. Obras essas que se manifestam no compromisso com a igreja de Jesus Cristo, com o próximo e com toda a criação de Deus. Portanto, se você não ama a igreja de Jesus, não tem prazer em frequentá-la e servi-la, se não ama o seu próximo, não se incomoda com as pessoas se elas vão para o inferno, se elas vão para o sofrimento eterno ou não, ou se elas passam fome ou não, se o seu coração já está tão duro a ponto de que a outra vida não tem valor algum para você, ou se você sequer se importa com a responsabilidade de cuidar da criação de Deus, preste atenção, é bem provável, eu não estou afirmando, mas é bem provável que você seja um convencido
e não convertidos. Lembre-se das palavras de Tiago. Até mesmo os demônios creem e tremem. E a pergunta que eu quero deixar aqui, final, é para você agora se avaliar. Qual é a diferença prática da sua fé, das crenças que você tem declarado, da fé que Tiago diz dos demônios? Qual é a diferença prática da sua fé, das fé que Tiago declara dos demônios? Feche os teus olhos. A sua fé precisa produzir bons frutos.